Hoje vamos estudar o capítulo 8 do livro Orientação da Criança. E este capítulo é para aquela mãe que sabe que necessita de um preparo, que sabe que não está preparada. O nome do capítulo é A Necessidade de Preparo. E é isso que o livro traz, como nós devemos nos preparar para ser mãe e para educar nossos filhos. Manda esse vídeo para aquela mãe que está sem saber como direcionar sua vida com relação aos filhos, com relação à sua família. Que Deus traz instruções neste capítulo, trouxe instruções neste capítulo por meio de Ellen White. O preparo da mãe é negligenciado. Ela já traz aqui o primeiro tópico dizendo isso. Como uma amiga minha fala, né? Elisete, já até citei em outros vídeos. Nós não fazemos curso para ser mãe. Nós fazemos curso para tudo, mas nós não nos preparamos para ser mãe. E a gente é mãe, às vezes muito cedo ou até tarde. Algumas já têm certa experiência, mas outras não. Então, Deus diz que a mãe é um trabalho sagrado. E nós precisamos aprender a ser mãe. Porque nós moldamos o caráter dos nossos filhos para o bem ou para o mal. Devemos está habilitada para obter os melhores resultados. No entanto, pouca atenção é dada a essa situação de se preparar para ser mãe. Preparo deve ser cuidadoso e profundo. Nós devemos estar preparadas para atender às necessidades físicas. Nós temos que nos preparar para saber as leis de saúde, os princípios, eu estou lendo aqui, estou no terceiro tópico, princípios do desenvolvimento da criança, crescimento mental e espiritual, leis do desenvolvimento físico, devemos saber fisiologia, função dos vários órgãos, função e dependência mútua, higiene, leis da hereditariedade, sanidade, vestuário, exercício, tratamento de doenças, leis do desenvolvimento mental, leis do ensino moral, leis da natureza. Quantas coisas nós deveríamos estar preparadas para isso? E eu vejo aqui que pouca coisa eu estou preparada, mas eu sei que com Deus, com a ajuda de Deus, o livro instrui sobre isso, a gente consegue o auxílio divino para educar nossos filhos. Claro que estou falando de mim, não com a perfeição que Deus queria, mas que Ele me ajude a educar meus filhos, já tenho uma moça, e agora o meu pequenininho. E que também ajude você que está assistindo, que Deus nos capacite. Assumir a paternidade sem esse preparo é um pecado. Que grave, hein? Quem está capacitado, hein? Oração, estudo da Bíblia e sincero empenho estará aberta à fonte da sabedoria. Para nós nos capacitarmos, temos que fazer isso, orar, estudar a Bíblia e buscar a orientação de Deus, Com a busca da orientação de Deus, nós seremos prudentes, decididos, calmos e firmes. Só com Deus, gente. Mas um sentimento vivo dos perigos que ameaçam a felicidade presente e futura deve levar os pais cristãos a buscar com maior fervor auxílio da fonte, da força e da sabedoria. Quem é essa fonte, quem é essa força, quem é essa sabedoria? Só o nosso Jesus Cristo, só o nosso Deus. Devemos vigiar como quem deve prestar contas a Deus. Realmente, nós vamos prestar contas a Deus da educação dos nossos filhos. Falando sobre prestar contas a Deus, na introdução eu tenho um tópico que Deus vai nos pedir contas dos nossos filhos na entrada do céu. Conhecimento da vontade de Deus. Vamos falar sobre o tópico conhecimento da vontade de Deus. Devemos obter uma compreensão clara da vontade de Deus para poder obedecer às leis do seu reino. Só assim poderemos guiar nossos filhos para o céu. Como podemos educar nossos filhos se não soubermos primeiro o que é certo e o que é errado? Devemos tornar a obra de nossas vidas, compreender a vontade de Deus. Somente fazendo assim, podemos educar corretamente nossos filhos. O Manual de Deus, com plenas instruções. Qual é o Manual de Deus? A Bíblia. Por meio da Bíblia, nós educamos nossos filhos e a Bíblia serve de guia também. Para isso,
nós podemos modelar o caráter de nossos filhos. Para realizar essa obra fielmente e para o bem, devemos usar a Bíblia. Se cuidadosamente estudarmos a palavra de Deus, poderemos encontrar plena instrução e muitas promessas preciosas. É porque muitas vezes a gente não usa a Bíblia que Deus nos deu para educar nossos filhos. A Bíblia como guia de instrução para a educação dos nossos filhos. Regras para pais e filhos. As regras que Deus tem nos dado, tanto para os pais quanto para os filhos, devem estritamente ser obedecidas. Pais, deem aos filhos uma educação de acordo com os princípios da palavra de Deus. Crianças, peçam o conselho dos pais. Assim a fé e as obras estarão combinadas. Quão bom seria se isso realmente acontecesse. Cuidado para não haver nenhum desvio pecaminoso das leis que Deus tem dado para a orientação de pais e filhos. Tudo o que fizermos na vida do lar ou na vida escolar deve ser feito decentemente e com ordem. Porque a regra para pais e para filhos, a separação. Quem é autoridade, quem deve obedecer. À lei e ao testemunho. Os pais devem estudar as Escrituras, ser discípulos do grande mestre. A lei da bondade e do amor deve estar em seus lábios. Sua vida deve revelar graça e verdade vistas na vida de seu exemplo. Então, um amor santificado ligará o coração de pais e filhos um ao outro. E o jovem crescerá na fé e no amor de Deus. Eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o agricultor. Então, a gente tem que ir a Cristo, que é a videira verdadeira. Buscar auxílio dele. A regra a seguir. O que o Senhor diz? Aqui, nós temos vários caminhos. E a gente, às vezes, fica em dúvida qual caminho seguir. Mas nós temos que perguntar o que o Senhor diz. Qual caminho seguir? Nós temos que buscar a orientação e seguir o caminho correto. Nem os pais, nem os filhos podem ter paz, felicidade ou descanso em qualquer caminho falso. Quando o amor de Deus, combinado com o amor de Jesus, reinar em nosso coração, sentiremos paz e alegria. A obra de todos os pais é educar os filhos no caminho do Senhor. Não podemos brincar, devemos perguntar: o que diz o Senhor? O que diz as Escrituras? Essa deve ser a regra de nossas vidas. O preparo individual. Para as mães aqui. A educação das crianças requer o cultivo da mente. Mães devem desenvolver uma mente bem equilibrada e um caráter puro, refletindo apenas o que é verdadeiro, bom e belo. A esposa e mãe deve ter um amor incondicional e ser incansável. Deve dizer palavras gentis, ter um comportamento cortês. Porque o comportamento e o temperamento da mãe vai refletir no comportamento, no temperamento do lar, da casa e dos filhos. A sagrada obra da mãe. Deus deu uma sagrada obra à mãe, que é ensinar os mandamentos aos seus filhos. Mas como ela vai fazer isso se ela não estiver preparada? É preciso se preparar. Para sermos habilitadas a realizar essa obra, devemos viver em obediência a todos os preceitos divinos. Cultive um vigilante cuidado de cada palavra e ação. Guarde suas palavras com o máximo de cuidado. Vença toda precipitação temperamental. Uma vez manifestada, ajudará o adversário a tornar a vida do lar desagradável. Que o Senhor nos ajude nessa sagrada tarefa, Senhor, porque não é fácil, mas se o Senhor diz que nós conseguimos, nós podemos conseguir. Então, que a gente não possa desistir nunca, possamos seguir os seus conselhos. É isso que eu oro em nome de Jesus, amém. Porque eu tenho experiência, cada um tem seu lar, e sabe que nem sempre é fácil seguir o que é correto, da forma correta, e nem sempre a gente tem esse temperamento que Deus quer que a gente tenha. Trabalho em cooperação com Deus. Aqui, ó. Isso aqui que eu estou falando, acabei de falar, a gente não consegue só, a gente consegue com Deus. Nós devemos orar, nós devemos buscar a instrução de Deus.
desempenhar nossa parte em conformidade com a vontade de Deus, tendo em mente que somos cooperadoras dele, que nós não estamos sozinhas. Deus está nos auxiliando se a gente buscar o seu apoio. A mãe deve sentir a necessidade da direção do Espírito Santo. Trabalhem de forma inteligente e quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Está em 1 Coríntios 10, 31, esse versículo. Se o começo foi errado, não fiquem desesperados. Façam decididas reformas em seus costumes e práticas, pondo em conformidade sua vida com os princípios salvadores da lei de Deus. É da maior importância que tenhamos os atributos de Cristo em nossa própria vida e em nosso caráter, para que possamos preparar nossos filhos para serem obedientes aos mandamentos de Deus. Que haja profundo e completo arrependimento diante de Deus, pelo trabalho negligenciado como missionários do lar. Se começou tarde, disponha de joelho diante de Deus, peça misericórdia a Ele, que Ele possa nos instruir, para que a gente possa fazer da maneira correta, fazer o que Ele quer. Assuma seu trabalho com oração fervorosa e em esforço fiel. Ensine seus filhos que eles têm o privilégio de receber a cada dia o batismo do Espírito Santo. Pela oração, vocês podem adquirir uma experiência que faça de seus filhos um êxito perfeito. Que linda promessa essa aqui, né? Se a gente orar, nossos filhos terão um êxito. A fé em Deus nos faz crer no incrível, ver o invisível e realizar o impossível. Que você fique com essa promessa. A fé em Deus nos faz crer no incrível, ver o invisível e realizar o impossível. Até o próximo capítulo, que é o capítulo 9. Deixa eu mostrar aqui o título para vocês. Cada dia está melhorando, né? Apelo para melhorar. Ela está nos pedindo aqui que a gente precisa melhorar. E precisamos mesmo. Estou falando de mim. Preciso melhorar e muito. Que o Senhor Deus nos ajude. Até o próximo capítulo.